Bem-vindo à História Dentro da História. Hoje estamos continuando nossa série de dramas chamada A História da Redenção, tirada da Bíblia, a Palavra Escrita de Deus. Nesses 16 episódios, estamos seguindo as histórias de uma variedade de homens e mulheres antigos que, embora diferentes nas circunstâncias e contextos, todos enfrentaram uma crise em algum momento. E, sem exceção, cada um deles teve problemas e precisou de ajuda. Na verdade, a humanidade sempre lutou com o fracasso. Todos somos propensos a ir longe demais, a dizer a coisa errada, a ofender aquele com quem nos importamos, a cometer grandes erros. Em algum momento, todos nós falhamos e, como resultado, precisamos de ajuda externa. E é aí que nossas histórias se juntam. Encontrar vida após fracasso, ou o que a palavra de Deus chama de redenção. A redenção aborda o desejo que todos compartilhamos de ser resgatados de grandes erros, das consequências das más escolhas, do quebrantamento, da vergonha e do fracasso, e de ter a chance de começar de novo. Mas e se o erro for grande demais, ou se o fracasso for muito vergonhoso? Para aqueles que se encontram nesse lugar desesperado e solitário, esta série é para você. Ouça com a gente agora o episódio 2, Um Fim Antecipado. Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, desobedeceram a Deus e, como resultado, perderam a caminhada que desfrutavam junto com Ele. Eles acabaram se acostumando à vida fora do jardim, mas nunca se acostumaram com as noites frias e silenciosas, sozinhos, sempre tentando ouvir os passos de Deus e nunca os ouvindo. Eles aprenderam a conseguir comida, a fazer suas próprias roupas e aprenderam até a matar e comer pequenos animais quando não conseguiam frutas ou vegetais suficientes. Eles encontravam abrigo onde era possível. Dormiam juntos para se aquecer quando estava frio e, por muitas vezes, espantaram os animais selvagens que agora pareciam querer destruí-los. Mas não importa onde fossem ou quão bem lidavam com seu ambiente, sempre havia um vazio na vida deles que não podia ser preenchido. Ao final de seu primeiro inverno juntos, Adão e Eva começaram a ter filhos, e pelos anos seguintes, eles se viram à frente de uma família que crescia. Quando seus filhos cresceram o bastante para compreender, Adão e Eva se sentavam com eles ao anoitecer e lhe contavam os maravilhosos dias de antigamente, quando os dois conversavam diretamente com Deus e desfrutavam de sua presença em um belo jardim que já não existia mais. Com o passar do tempo, os filhos deles se tornaram adultos e uma nova geração surgiu, espalhando-se por todas as direções. Depois de muito tempo, Adão e Eva começaram a envelhecer e, afastando-se do ritmo agitado da vida, separaram um tempo para examinar silenciosamente a enorme e crescente sociedade que haviam começado e viram claramente que havia algo errado com seus filhos e com os filhos de seus filhos. Nenhum deles parecia estar interessado em procurar a Deus. Pelo contrário, havia uma distância crescente entre Deus e seus filhos, e o abismo estava obviamente se tornando mais profundo a cada nova geração. Adão e Eva tinham visto o problema praticamente desde o início e tentaram direcionar seus filhos para Deus. Eles falavam frequentemente sobre sua bondade e provisão. Eles ensinaram como orar e adorar seu Criador. Mas, apesar de seus esforços, eles tinham visto em seus filhos uma crescente onda de egoísmo e crueldade que nenhuma quantidade de pedidos e sermões poderia mudar. E então chegou o dia em que a notícia se espalhou entre as tribos e famílias dispersas
que Adão e Eva haviam morrido. Eles foram discretamente enterrados e pranteados. E então a vida seguiu em frente. Infelizmente, após a morte desses dois, havia muito pouco sobre a jovem raça humana para se valorizar diante de Deus. A humanidade se tornou completa e totalmente corrupta. Raiva, vaidade, ciúme, ódio, assassinato, vício e todas as formas de brutalidade e perversão imagináveis se tornaram a norma. E com a morte de Adão, não havia mais ninguém vivo que tivesse visto ou falado diretamente com Deus. E assim, a separação entre o homem e seu Criador ficou mais profunda do que nunca. Não muitos anos depois da morte de Adão, um homem chamado Enoque também desapareceu. Nós não sabemos muito sobre Enoque, mas sabemos que ele era diferente. Sua vida era uma exceção à corrupção ao seu redor, um ponto brilhante em um mundo muito sombrio. De acordo com a palavra de Deus, Enoque andou com Deus, desfrutando do tipo de amizade com ele anteriormente experimentada apenas por Adão e Eva. E depois que Enoque se foi, de acordo com a palavra de Deus, tudo que ficou para trás foi uma rebelião humana desenfreada. E assim Deus caminhou sobre a face da terra no frescor da tarde mais uma vez. Para onde quer que olhasse, ele via quão grande a maldade do homem se tornara e concluiu que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Pai! Pai! Quê? Alguém disse alguma coisa? Pai, podemos conversar? É você, sim? Desce aqui! Espere, pai! Pai! Dá pra você, por favor, parar com essas batidas terríveis por alguns momentos para que possamos conversar? Claro! Sobre o que você quer conversar? Sobre o que eu quero conversar? Isto! Isto? Pai, fala sério. Isto! Esta coisa que você tá construindo. Ah, a arca. Sim, esta arca. Está na hora de você dar um fim a este projeto ridículo e recuperar seu juízo. Mas sim, você sabe que eu... Não, pai, eu estou falando sério. Faz anos que estamos tentando aturar este seu comportamento bizarro, mas agora isto está arruinando a família. Mas sim, eu estou prestes a terminar. Você diz isto desde que me entendo por gente. Não. Sim, é sério. Deus me disse que quando eu terminar esse deck, aí eu vou precisar de... Você sabe do que eles chamam você? Quem? Todo mundo. Pra todo lugar que eu vou, as pessoas fazem piada de você. Eles chamam você de Noé, o louco. Louco? De doido. Todos acham que você está doido. Você sabe como me sinto com tudo isso? Por que você está fazendo isso, pai? Você sabe por que eu estou... Porque Deus me mandou fazer isso. Mas por que, pai? Por que Deus mandaria você construir esta enorme monstruosidade? Que uso poderia ele ter para uma gigante, inútil... Arca. Arca? Por quê, pai? Você se lembra da história sobre o meu bisavô? Aquele que desapareceu? Você quer dizer aquele que se chamava Enoque? Você costumava contar a história dele quando Cã e eu éramos apenas garotos, antes de Jafé nascer. Sim, Enoque. Bem, segundo a história, quando Enoque se perdeu e a família organizou uma busca e se dividiu para procurar por ele, Matusalém, meu avô, recusou sair com eles. Ele era um jovem rapaz naquela época e surpreendeu todo mundo por não querer ajudar na busca. Eu me lembro, Matusalém ficou em casa enquanto todos saíram procurando por dias. Você se lembra de algo mais sobre a história? Não, isso foi há muito tempo. Espere. Acho que você disse que seu avô sabia que não encontrariam o pai dele e nunca encontraram. Certo, mas essa não é a história toda. Algo estranho havia acontecido que meu pai não contou para ninguém, até que ele contou umas semanas antes de ele morrer. O quê? O que aconteceu?
Pessoal, vocês estão aí embaixo? Nossa, ele me assustou. Aqui embaixo, no nível inferior, Khan. Você falou com ele? Khan, entra e sente-se. Você precisa ouvir isso também. O quê? Ele estava me contando sobre o dia que Enoque se perdeu. Aquela história antiga? Por quê? Ele disse que ela tem a ver com isto. Khan, há algo que eu nunca contei pra vocês, rapaz. Algo que eu nunca disse a ninguém. Pouco antes de meu avô morrer, ele me contou o que realmente aconteceu naquele dia. Ele disse que viu seu pai desaparecer. O quê? O que você quer dizer com ele o viu desaparecer? Enoque havia advertido uma grande multidão de que Deus estava zangado com eles. E que se eles não se afastassem de sua perversidade, Deus iria destruí-los. Eles ficaram com raiva e tentaram matar Enoque. Mas antes que pudessem colocar as mãos sobre ele, ele simplesmente desapareceu para nunca mais ser visto novamente. Matusalém disse que viu isso com seus próprios olhos. E você acredita nessa história? Sim, e eu vou lhe dizer por quê. Deus falava com Enoque face a face. Eles costumavam andar juntos ao longo daquele riacho ali, conversando. Assim como estamos fazendo agora. Mesmo. E como você sabe disso? Porque Deus me disse. Você tem falado com Deus? Sim, eu estava caminhando ao longo daquele mesmo riacho e Deus falou comigo. Ele me falou sobre Enoque, e então Deus me disse para construir a arca. O que a arca tem a ver com Enoque? Lembram que eu disse que Deus estava zangado com as pessoas? Ele havia enviado Enoque para alertá-las para se afastarem de sua perversidade. E? Digam-me, meus filhos, as coisas melhoraram desde que Enoque desapareceu? O que você quer dizer? As pessoas à sua volta são melhores do que eram, digamos, há 20 anos. Está mais seguro sair à noite? Há menos assaltos? Menos assassinatos? Eu não diria isso. Não. E você não diria que, na verdade, as coisas estão muito piores do que estavam quando Enoque desapareceu? Foi o que pensei. O que você está tentando nos dizer, pai? As pessoas não ouviram o aviso de Enoque, que Deus tem a intenção de destruí-las. Quem? As pessoas que tentaram matar Enoque? Não, todo mundo. Foi por isso que ele me mandou construir a arca. O quê? O que você quer dizer com todo mundo? Pai, você não pode estar falando sério. E quanto aos nossos amigos? E quanto aos nossos parentes? Deus não faria isso, faria? Por que você não nos contou antes o que estava fazendo? De que adiantaria se eu tivesse contado para vocês antes? Nós poderíamos tê-lo impedido. Como você pode acreditar nisso? Como pode achar que Deus faria tal coisa? Bem, agora que sabemos quais são suas intenções, vamos colocar um fim nisso. Pelo menos você não terminou essa terrível monstruosidade. Sim. O quê? Você não estava me ouvindo quando desceu aqui? O que ele disse? O que você disse? Eu comecei a dizer que quando eu tiver terminado este deck, tudo o que eu precisarei fazer é armazenar comida. Este deck parece terminado. Exatamente. Eu estava dando as marteladas finais quando o Sem desceu. Pai, que barulho é esse? Que barulho? Você não está ouvindo esse barulho estrondoso? Eu tô. O que é isso? Não sei, mas estou certo de uma coisa. O quê? É o som do julgamento que está chegando. Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo A História Dentro da História. Hoje estamos seguindo uma série de dramas chamada A História da Redenção, extraída da Palavra de Deus, 16 episódios que retratam a vida de homens e mulheres que se encontraram em situações em que precisavam de ajuda. Anteriormente, em nossa história, Adão e Eva morreram, deixando para trás um mundo cheio de pessoas egoístas e rebeldes. Caminhando mais uma vez sobre a terra, no frescor da tarde, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência.
Gênesis 6, de 5 a 6 e 8. Una-se a nós agora, enquanto continuamos nossa história, baseada em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus. Pai, Sim? onde você quer que eu coloque todo esse trigo? No segundo nível, perto da frente da arca. Pai, vem aqui em cima. Você precisa ver isto. O que está acontecendo, pai? Por que todos esses animais estão se reunindo em torno da arca? Deus está fazendo isso. Na noite passada, ele falou comigo de novo e ele disse: faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Você nunca se perguntou por que a arca era tão grande? Bem, sim, mas eu estava com medo de perguntar. O que fazemos agora? Ajude seu irmão a trazer o trigo para dentro. Onde está Jafé? Ele está lá fora, juntando os feixes com Sem. Ótimo. Mas o que faremos quando todo o trigo estiver armazenado? Como você vai fazer para trazer todos esses animais para dentro da arca? Deus fará isso. Ficaremos de lado assistindo. Aí vem eles! Precisam de ajuda aí, irmãos? Sem, tem mais? Não, esse é o último. Aqui, ajude-nos a descer isso pelas escadas. Khan, o que está acontecendo com todos aqueles animais do lado de fora? É assustador ter todos eles parados ali, encarando a gente. Eles estão esperando para entrar na arca. Pensei que você soubesse disso. Ufa, esse é o último. Vamos lá. Quero ver como isso vai funcionar com os animais. Veja, pai, aí vem eles. Sim, não vai demorar agora. Vão e busquem sua mãe e suas esposas. Depois que todos os animais estiverem dentro, nós também entraremos e fecharemos a porta. Que luz ofuscante foi essa? Eu não sei, mas acho que é isso que está causando o barulho estrondoso. Uma vez que os animais estiverem todos dentro da arca, o que vai acontecer então? Vai começar a chover! O que você disse? Eu disse que vai começar a chover! O que é chover? Eu não faço a menor ideia. A arca vai nos proteger da chuva? Sim! Aí vem Sem, Jafé e as mulheres. Tô vendo eles. Por que eles estão cobrindo a cabeça? Veja, eles estão ensopados. A água está vindo do céu e caindo sobre eles. O que é essa terrível luz brilhante? Eu não sei como chamar a luz, mas a água é chuva e ela vai continuar por 40 dias. E eu preciso fechar a porta para mantê-la do lado de fora. Khan, você pode me ajudar, por favor? Claro, pai. O que fazemos agora? Nós esperamos. Mas primeiro precisamos secar vocês 5 e aquecê-los. Venham, vou lhes mostrar seus novos quartos. Pai, O que é, Sem? Entre e se sente. já estamos dentro da arca há muitos dias. Sim, O que vai acontecer com a gente? a chuva eventualmente vai parar e nós sairemos da arca. Mas, pai, e quanto a todos os outros? Todos morreram. Ninguém poderia ter sobrevivido uma vez que a água começou a subir. Eu não fazia ideia de que a arca iria flutuar. Nós vamos sobreviver? Sim, sei. Deus me prometeu que nós não apenas sobreviveríamos, mas que quando a chuva parar e a água secar, nós deixaremos a arca e começaremos tudo de novo. Nós soltaremos os animais e eles também começarão tudo de novo. Pai, Sim, sim. vou sentir saudades de meus amigos. Eu sei, filho, eu sinto muito. Pai, Sim, sim. obrigado por você não ter desistido quando ninguém compreendia o que você estava fazendo. Obrigado por obedecer a Deus. E obrigado por me trazer com você depois da forma que eu o tratei. O prazer é meu, filho. Nós temos um caminho difícil e solitário diante de nós, mas com a ajuda de Deus nós vamos conseguir. Nós só precisamos confiar nele e fazer tudo o que ele nos pedir para fazer, certo? Certo, pai.
Agora é hora de alimentar os grandões. Você vem comigo? Claro, pai. Depois de 40 dias, a chuva finalmente cessou e a arca parou no topo de uma alta montanha. Eventualmente, o sol brilharia novamente. Noé, junto com sua pequena família, deixariam a embarcação e a criação de Deus começaria novamente. O pecado tinha estragado e distorcido tanto a humanidade que, sem a intervenção de Deus, o homem teria se destruído, não deixando nenhum remanescente. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, poupou essa pequena família. E embora eles também fossem pecadores, ele não estava disposto a desistir. Ele ainda amava sua criação. Ele ainda amava a humanidade e estava determinado a superar o grande abismo que o pecado havia criado entre o homem e ele, incluindo você e eu. Veja, Deus nos criou. Ele criou você e eu. Como Ele nos criou, somos muito especiais para Deus. Ele nos ama com um amor eterno. Deus referiu-se a Abraão como meu amigo, Isaías 41:8. O Senhor falava com Moisés, como quem fala com seu amigo, Êxodo 33:11. E Deus é nosso amigo. Podemos falar com Ele como um amigo. Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, obrigado pelo seu grande amor por mim. Eu amo o Senhor. Amém. Agora, repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus, obrigado pelo seu grande amor por mim. Eu amo o Senhor. Amém. Por que Adão e Eva desobedeceram a Deus? Essa é uma excelente pergunta, pois, veja, a resposta está na pergunta. Por que você e eu também desobedecemos a Deus? Deus nos fez agentes morais livres. Isso significa que Deus nos fez com liberdade de escolha. Nós temos a liberdade e a escolha de obedecê-lo ou desobedecê-lo. Desobedecer a Deus é chamado de pecado. Adão e Eva ouviram a voz do tentador, o diabo, em vez de ouvir a voz de Deus. Eles voluntariamente se afastaram de seu Criador e seguiram o conselho de Satanás. Deus não queria que eles fizessem isso, mas Ele lhes deu a liberdade para fazerem isso. O mesmo acontece com a gente. Deus quer que nós obedeçamos, mas todos nós nos afastamos dele e pecamos. A palavra de Deus diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 10 a 12 e 23. Quem foi Enoque? Enoque foi um dos primeiros descendentes de Adão. Ele foi um homem que obedeceu a Deus quando todos ao seu redor se afastaram de Deus. Deus levou Enoque para o céu sem ele morrer. A palavra de Deus diz: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Hebreus 11:5. Você e eu podemos agradar a Deus obedecendo a Ele. Eu não acredito na história de Noé, na arca e no dilúvio. Ela é um absurdo. Não passa de um conto popular. Por que você espera que as pessoas acreditem nela? Tudo sempre existiu do jeito que é agora.
A palavra de Deus diz que a história de Noé e do dilúvio são reais. Houve um homem chamado Noé. Ele construiu uma arca. Houve um dilúvio de proporções mundiais que destruiu todas as criaturas vivas. A palavra de Deus diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. 2 Pedro 3, de 3 a 7. Por que Deus ficou triste por ter feito a humanidade? Deus ficou triste porque a raça humana se afastou dele. Deus amou muito a humanidade e ficou triste ao ver as pessoas se voltarem para o seu próprio caminho. Deus fica triste hoje, quando você e eu nos afastamos dele e seguimos o nosso próprio caminho. Ele nos ama muito e não quer que nos afastemos dele. Por que Deus escolheu Noé para salvar do dilúvio? Noé era um homem que tinha fé em Deus. Ele não era perfeito, era um pecador, como todos os outros, incluindo você e eu. Mas ele confiava em Deus e cria nele. No próximo episódio, continuaremos a história da redenção, tal como está registrada na Palavra de Deus.